Quantas vezes você já se sentiu paralisado pelo medo? Aquela sensação que congela seus passos, que sussurra ao seu ouvido que você não é capaz, que o perigo é grande demais. Hoje quero conversar com você sobre um dos exemplos mais poderosos de resiliência que encontramos nas Escrituras, a história de uma jovem mulher chamada Esther. Você já parou para pensar que Deus frequentemente chama pessoas comuns, como eu e você, para propósitos extraordinários? E quando esse chamado vem, quase sempre vem acompanhado de um grande desafio. Esther não nasceu princesa. Na verdade, ela era uma jovem judia órfã, criada pelo primo Mardoqueu, vivendo como estrangeira em uma terra hostil. Seu povo estava exilado, sem poder, sem voz. Nada em sua origem sugeria que ela um dia estaria em posição de mudar o curso da história. E Mardoqueu criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E a moça era formosa e linda. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther 2:7. Pense nisso por um momento. Quantas vezes olhamos para nossas circunstâncias e pensamos: não tenho o que é preciso. Não nasci com os privilégios necessários. Não tenho as conexões certas. Mas a história de Esther nos ensina algo profundo. Deus não olha para nossa posição social. Ele olha para nosso coração. E você, querido irmão e irmã que me ouve, precisa entender que sua história de vida, suas cicatrizes, seus momentos de dor, nada disso desqualifica você do chamado de Deus. Na verdade, muitas vezes, são exatamente essas experiências que Deus usa para nos preparar. Por uma série de eventos que só poderiam ser orquestrados por Deus, Esther se viu coroada rainha da Pérsia, esposa do poderoso rei Assuero. Uma posição de prestígio e conforto, sem dúvida. Mas Deus não a colocou ali apenas para que ela desfrutasse de uma vida de luxo. Quando um decreto foi emitido para exterminar todos os judeus do império, seu povo, Esther se viu diante de uma encruzilhada. Seu primo Mardoqueu a confrontou com palavras que ecoam através dos séculos. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther 4:14. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quantas vezes Deus nos coloca estrategicamente em lugares, relacionamentos ou posições, não para nosso conforto, mas para seu propósito. Neste momento estou falando com alguém que está se perguntando por que está onde está, por que neste trabalho, por que nesta cidade, por que nesta família, por que nesta igreja. Talvez, apenas talvez, você esteja exatamente onde Deus planejou que você estivesse para tal tempo como este. Mas vejamos o que Esther enfrentou. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava morte certa, a menos que ele estendesse o cetro de ouro. E o rei não a chamava há 30 dias. Além disso, revelar sua identidade como judia poderia colocá-la na mira do mesmo decreto de extermínio. O medo era real. As consequências eram reais. A possibilidade de fracasso era real. Você já esteve ali, no lugar onde o medo é tão tangível que parece que você pode tocá-lo, onde cada cenário que sua mente projeta termina em desastre? Esther sentiu isso. Ela não era uma super-heroína imune ao medo. Era uma mulher de carne e osso como você e eu. O que me toca profundamente na história de Esther é que ela não negou seu medo. Ela o reconheceu, mas não permitiu que ele tivesse a última palavra. E aqui está o ponto de virada, a decisão que demonstra verdadeira resiliência. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E perecendo, pereço. Esther 4:16. Se eu perecer, que pereça.
Estas palavras revelam o segredo da verdadeira resiliência. Não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Quero que você perceba algo importante aqui. Antes de tomar sua decisão, Esther buscou força espiritual. Ela convocou um jejum. Ela reconheceu que precisava de algo maior que sua própria força para enfrentar o desafio à sua frente. Esta é uma lição que não podemos ignorar. A verdadeira resiliência não vem de confiar em nossas próprias forças, mas de reconhecer nossa fragilidade e buscar força em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Observe que Esther não agiu impulsivamente. Ela jejuou, orou e elaborou um plano. A resiliência não significa simplesmente lançar-se de cabeça contra os obstáculos. Significa enfrentá-los com sabedoria e estratégia. Esther convidou o rei e Amã, o inimigo dos judeus, para banquetes consecutivos. Ela criou um ambiente propício para seu pedido. Ela entendeu o momento certo. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Há sabedoria em esperar o momento certo, há prudência em planejar seus passos. A resiliência não é apenas coragem, é também discernimento. Quanto tempo você tem dedicado a buscar sabedoria para seus desafios? Quanto tempo em oração, pedindo não apenas por força, mas por estratégia divina? O resultado da coragem de Esther foi além do que ela poderia imaginar. Não apenas ela conseguiu salvar seu povo, mas viu uma reversão completa de circunstâncias. Amã, que planejava destruir os judeus, acabou enforcado na mesma forca que preparara para Mardoqueu. O decreto de morte foi substituído por um decreto de proteção. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esther 9:22. Esta é a promessa para você que está me ouvindo agora. Deus é especialista em reversões impossíveis. Quando você decide avançar com fé, mesmo quando o medo bate à sua porta, você abre caminho para que Deus opere milagres que você nem consegue conceber. Agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. O que podemos aprender com a resiliência de Esther para aplicar em nossas vidas hoje? Assim como Esther foi colocada estrategicamente para tal tempo como este, você não está onde está por acaso. Sua posição, seus relacionamentos, seus talentos, tudo isso faz parte do plano de Deus. Que posição de influência, por menor que pareça, Deus te concedeu? Com quem você tem contato que ninguém mais tem? Qual é o seu para tal tempo como este? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. O medo vai bater à sua porta, isso é garantido. A questão não é se você sentirá medo, mas o que você fará quando ele vier. Esther sentiu medo, mas não permitiu que ele ditasse suas ações. Ela o enfrentou com fé e com um propósito maior que sua própria preservação. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Qual medo está impedindo você de avançar hoje? O medo de rejeição, de fracasso, de não ser suficiente, de perder algo ou alguém? Nomeie esse medo, reconheça-o. E então, como Esther, decida avançar apesar dele. Antes de enfrentar seu desafio, Esther buscou força através do jejum e da oração. Ela reconheceu que precisava de algo maior que sua própria força. Quando foi a última vez que você realmente buscou a Deus pela força para enfrentar seus desafios? Não apenas uma oração apressada, mas um tempo genuíno de busca e dependência? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. De Salmos 105:4. Esther não apenas teve coragem, ela teve estratégia.
Ela escolheu o momento certo, criou o ambiente propício e apresentou seu pedido com sabedoria. A resiliência cristã não significa impulsividade. Significa confiar em Deus e, ao mesmo tempo, usar a sabedoria que Ele nos dá para traçar nossos passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Se eu perecer, que pereça. Estas palavras de Esther ressoam como um eco da atitude de Paulo quando disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. A verdadeira resiliência vem quando estamos dispostos a sacrificar conforto, segurança e até mesmo nossa própria vida pelo propósito maior de Deus. Que conforto você precisa estar disposto a sacrificar hoje? Que zona de segurança precisa abandonar para cumprir o propósito de Deus? O Deus de Esther é o seu Deus. O mesmo Deus que transformou um decreto de morte em um decreto de vida, que transformou o luto em dança para os judeus, pode fazer o mesmo por você. Então, nos alegramos por causa deles, os dias em que nos afligiram e os anos em que vimos o mal. Salmos 90, 15. Não importa quão impossível sua situação pareça agora, Deus é especialista em reversões impossíveis. Quero que você pare por um momento, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual é o meu para tal tempo como este? Qual medo tem me impedido de avançar no propósito de Deus? Estou disposto a dizer como Esther: se eu perecer, que pereça. Pai Celestial, venho diante de Ti hoje, reconhecendo meus medos e minhas limitações. Assim como Esther, muitas vezes me sinto inadequado para os desafios que estão diante de mim, mas também reconheço que Tu me colocaste estrategicamente onde estou para tal tempo como este. Dá-me, Senhor, a resiliência de Esther, a coragem de enfrentar meus medos com fé, a sabedoria para agir estrategicamente e a disposição para sacrificar tudo pelo Teu propósito. Ajuda-me a ver além das circunstâncias impossíveis e a confiar que Tu és o Deus das reversões divinas, que eu possa, como Esther, ser um instrumento nas Tuas mãos para trazer libertação e esperança onde há opressão e desespero. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, não deixe que esta mensagem seja apenas mais uma que você ouviu. Permita que ela desperte em você a resiliência que Deus já colocou dentro do seu espírito. Identifique hoje qual é o seu para tal tempo como este. Qual situação, qual pessoa, qual desafio Deus colocou diante de você que exige sua coragem e sua fé. Tome uma decisão hoje, agora mesmo. Como Esther, decida avançar apesar do medo. Decida confiar que Deus fará o impossível quando você der o passo de fé. Se eu perecer, que pereça, não como uma declaração de derrota, mas como uma declaração de total entrega e confiança em um Deus que nunca perdeu uma batalha. Lembre-se, assim como Esther não foi colocada no palácio por acaso, você não está onde está por acidente. Deus tem um propósito para sua vida, e esse propósito é maior que seus medos. A história de Esther continua sendo escrita através de pessoas como você e eu, que escolhem a resiliência da fé em meio aos desafios impossíveis. Que Deus abençoe você com a coragem de Esther e a fé para ver suas reversões impossíveis em sua vida. A resiliência não é apenas uma qualidade humana, é um testemunho da graça de Deus operando em nossa fragilidade. É quando somos fracos que sua força se aperfeiçoa em nós. A história de Esther não é apenas sobre uma rainha corajosa que viveu há milhares de anos. É sobre você e eu, enfrentando nossos próprios decretos de morte, nossos próprios Hamãs, nossas próprias impossibilidades. E assim como Deus estava presente no palácio de Susã, orquestrando cada detalhe, mesmo quando seu nome não é mencionado explicitamente no livro de Esther, Ele está presente em sua vida agora, trabalhando nos bastidores, preparando sua vitória. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Êxodo 14:14. A verdadeira resiliência vem quando entendemos que a batalha não é nossa, mas de Deus. Nosso papel é ter a coragem de dar o passo de fé, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Como Esther, você foi criado para um momento como este. Não recue diante do medo. Avance com fé e prepare-se para testemunhar as reversões impossíveis que somente Deus pode operar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém.